Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que o pastor Francisco me permitiu de estar aqui nessa noite, em cima desse púlpito, para participar e para compartilhar com os irmãos daquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu estava preocupado, assim como todas as vezes, a boca seca, os joelhos tremem, o suor frio, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Mas quando a mocidade cantou, Deus confirmou a palavra na noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? Que fala da descida do Espírito Santo de Deus. Eu fico grato a Deus quando Deus faz isso com a gente, né, irmãos? E o pastor Francisco falou nessa noite sobre Deus usar o pequeno, né? Às vezes Deus confunde muitos, porque a gente acha que não é nada, que a gente não pode, que a gente não consegue. E Deus pega exatamente esse para provar para o mundo e para muitos que Ele pode, que Ele pode fazer, tirar do entulho, do lamaçal e nos colocar em um lugar privilegiado. Abra a tua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu vou ler apenas 2 versículos, porque o texto é muito conhecido pelos irmãos, pela igreja, por aquele que tem o hábito de ler a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 46. Eu vou ler o 37 e depois vou ler o 46 e o 47. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Vou repetir, irmãos. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? 46. E perseverando unânimes todos os dias. A igreja diga comigo: todos os dias. No templo, partindo o pão em casa, comiam juntos. Repita comigo: juntos. Juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Entenda a palavra de Deus. Quem acrescentava à igreja? Aqueles que se haviam de salvar. Porque muitos, infelizmente, não são da salvação, irmãos. Mas aqueles que acrescentavam à igreja é aqueles que se haviam de salvar. Aqueles que estão aqui nessa noite são aqueles que se haviam de salvar. Nós estávamos numa igreja aqui em cima, muito próximo, e eu vi aquele rapaz, o Rafael. Ele ia congregar com a gente alguns dias lá, e ele está aqui nessa noite para alegrar o meu coração, porque aqueles que se há de salvar não se perderão, não serão perdidos. Deus ajuntará cada um dos 4 cantos da terra, e aquele que há de se salvar não vai ficar perdido. É triste olhar para o mundo hoje, como foi dito nessa noite, e ver vidas perdidas, mortas por sistemas e forças malignas, por pregar a mensagem de Cristo, por pregar a salvação. Não pessoas que procuram púlpitos ou altares, ou ser conhecidos. Livro do Evangelho de Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, que Marcos escreve no capítulo de número 2. Nós vemos 4 homens que não aparece o nome deles. Eles pegam um amigo, ao saber que Jesus estava em Cafarnaum, em sua casa, pregando e fazendo sinais. Eles pegam o seu amigo, colocam numa cama, amarram aquela cama, sobem ao telhado e descem até Jesus. Os nomes deles não aparecem nos jornais, nem no Facebook, não aparecem em lugar nenhum, mas eles fazem aquilo que foi chamado. O amor de Deus no coração deles. Olham para o amigo deles que estava acamado, e eles pegam aquele homem que não podia andar,
mas tinha amigos. Pegam aquele homem que não podia andar, mas tinham amigos que podiam orar, podiam levá-lo até a sua cura. E eles fazem algo que entra para as Escrituras. Eles fazem a ação daqueles 4 homens, gera uma reação de Deus no coração de Deus, que eles entram para as Escrituras Sagradas. Eles pegam o seu amigo, sobe no telhado, abre o telhado. Imagine o culto, irmãos. Jesus está pregando no culto, aleluia, e o povo está ouvindo as palavras. Talvez ninguém pulava, talvez ninguém até se alegrava, mas Jesus, as suas palavras adentravam o coração daquele que o ouvia. Aleluia. E de repente um clarão aparece no telhado, no teto daquele lugar. Aleluia. Estão abrindo o telhado. Por que estão abrindo? Porque alguém tem que chegar até Jesus. Alguém precisa estar à presença, ao lado, à frente de Jesus naquela noite. E é alguém que não podia ir sozinho, é alguém que não podia ir com seus pés. Quando alguém não pode ir até Jesus, você tem o dever, eu tenho o dever de levar ele até Jesus. Nós temos esse dever. Quando a palavra de Deus diz, e nós temos o costume de dizer, não fale o nome de Deus em vão. O Antigo Testamento, o original bíblico, vai dizer que não falar o nome de Deus em vão, que nós traduzimos para a nossa língua, não é o que nós imaginamos. A minha mãe, a minha avó, quando a gente fala, meu Deus, ela já queria nos beliscar. Não fala o nome de Deus em vão. Não era assim, irmãos? E eu falo, meu Deus, o copo caiu, quebrou. Não fala o nome de Deus em vão. Mas no original bíblico, isso não é falar o nome de Deus em vão. Falar o nome de Deus em vão é dizer que eu sou crente e não dar testemunho daquilo que eu digo que sou. É não levar o nome dele aos lugares que eu piso. É não levar a presença dele aonde eu adentro. É não levar o amor dele aonde eu ando. É não levar a presença dele aonde eu trabalho. É dizer que sou, mas quando alguém pede, eu não consigo repartir daquilo que Deus me deu. A igreja do Atos dos Apóstolos, ao encontrar com Deus, quando o vento, há um som de um vento veemente, impetuoso, invadiu a casa, mas não invadiu somente a casa, invadiu o coração, invadiu a alma, invadiu o sentimento, a mente, o intelecto daquelas pessoas, e eles passaram a entender que o reino de Deus não era desse mundo, o reino de Deus não é aqui. E pararam de preocupar com as coisas terrenas. E a Bíblia diz no final do capítulo 2 do livro de Atos, que eles reuniam-se em lugares e o pão era repartido igualmente entre eles. Pregar sobre esse evangelho que Jesus deixou aqui é difícil nos nossos dias, porque os homens, os líderes, e eu não digo de todos, irmãos, entenda que um dos maiores pecados que alguém pega um microfone e comete é falar, generalizar. Porque na terra, como Elias estava preocupado lá na caverna, na terra ainda tem fiéis. Na terra ainda tem aqueles que pregam a verdade. Na terra ainda tem aqueles que estão preocupados em levar o reino de Deus. Na terra ainda tem aqueles que sentem o amor de Deus fluindo em seu coração. Na terra ainda tem aqueles que plantam a semente verdadeira do Evangelho. A semente que não se corrompe, não se compra, não se vende, não se barganha. A semente daqueles que levaram aquele homem, 4 evangelistas, 4 missionários, que pegaram aquele homem em uma cama e levaram até Jesus. Eles não têm o nome na Bíblia, aleluia, não é narrado o nome deles, o jornal não saiu o nome deles, mas eles fizeram a vontade do Pai. Eles não receberam do homem mérito algum, não receberam dinheiro, nem nada de barganha, nem daquele que eles o levaram, mas eles fizeram a vontade que o Senhor Jesus
teria era que alguém estivesse até ele, viesse até ele, que precisasse de uma cura. E eles levaram aquele homem e houve uma cura naquele dia. O Evangelho do Senhor Jesus, aleluia. Quando todos pensavam que estava perdido, Jesus morreu. E aí, cultuar alguém ou seguir alguém que está vivo é fácil. Os discípulos, apóstolos, todos estão ao lado daquele que fazia sinais, ressuscitava os mortos, entrou na aldeia de Gadara, aleluia, a antiga Geliote, né? E salva aquele homem, liberta aquele homem, tira ele das correntes. Seguir esse Jesus vivo é fácil, mas Jesus morre. E ao outro dia, quem está ao túmulo de Jesus? Maria. Porque agora eles teriam que seguir alguém que está morto aos seus olhos. Aí fica mais difícil. Aí eles começam a se reunir. Aqueles que verdadeiramente o Evangelho entrou em seus corações, eles não se dividem, eles não se afastam. E eles estavam em uma determinada casa, aonde Jesus chega com um corpo incorruptível. E adentra ao meio deles. E alguém duvida, porque sempre vai ter alguém que duvida daquilo que Jesus pode fazer. Vai ter sempre no meio alguém que duvida. Vai ter sempre no meio, irmão, aprenda isso. Vai ter sempre alguém que duvida. Mas você não pode parar. Eu não posso parar. Vai ter alguém sempre que duvida no barco, mas nós não podemos parar. Vai ter sempre alguém que vai ter medo de pisar e andar sobre a água, mas vai ter Pedro para ter coragem de andar. E a igreja continua reunida. Quando em Atos dos Apóstolos, a promessa de Joel, capítulo de número 2, desce sobre aquele povo que permanece juntos, que permanecem em uma esperança de que havia de descer o Consolador. Como o mestre diz: eu vou, mas enviarei o Consolador que estará convosco até a consumação. Até a consumação. Jesus, quando entra em Gadara, a antiga Ramote Gileade, ele encontra com um homem que para a sociedade, para aqueles que o conheciam, para os seus vizinhos, era impossível haver uma libertação. Mas quando Jesus pisa na areia daquele lugar e começa a subir ao encontro daquela cidade, uma cidade tão diferente, porque o cartão postal daquela cidade era ter um cemitério à entrada da cidade. As pessoas rodeavam, iam por outro lugar para não adentrar o cemitério por causa daquele homem. Não passaram de perto. Jesus pisa na praia. E quando Jesus pisa na praia, o inferno treme. Quando Jesus, aleluia, começa a ir em direção àquele lugar, os demônios estremecem. Aleluia. Quando Jesus começa a caminhar encontra aquele homem, os demônios começam a ficar alvoroçados. Aleluia. E quando Jesus se dirige àquele homem, aleluia, oh glória a Deus, aí eles vão perceber que haveria salvação naquele dia. Aquilo que era impossível à sociedade, impossível aos familiares, impossível à liderança cristã, à liderança religiosa da época, Jesus chegou. Jesus chegou. E Jesus vai de encontro àquele homem, caminhando em direção a ele. Cada vez que Jesus vai caminhando, um brilho vai aparecendo aos olhos daquele homem, porque ele estava em trevas. E Jesus vai chegando perto dele. E ao chegar perto dele, a legião se manifesta. E é quase impossível de imaginar, irmãos, porque quando se fala em legião, quando nós falamos em a Bíblia no Novo Testamento, ela é escrita, né, de uma forma que nós entendemos que essa legião aqui descrita são 6.000 demônios. Jesus chega. Não importa a sua situação, não importa o quadro que você esteja passando, não importa a deficiência espiritual que você esteja, não importa a dificuldade
familiar que você esteja atravessando. Jesus está chegando. Jesus muda o trajeto do barco para ir até Gadara. E quando ele chega lá, havia um homem que havia muitos anos que estava em uma situação a qual correntes não paravam aquele homem. Jesus chegou. E quando Jesus chega, aleluia, aquilo que é treva se torna em luz, aquilo que é sequidão se torna em manancial. Aleluia, porque Jesus chegou. Os discípulos aprendem com Jesus o que é milagre, o que é fazer milagre, como é fazer milagre, como é acreditar naquilo que se prega, naquilo que se vive. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, aí aquela semente que Jesus havia plantado no coração de Pedro começa a germinar. Pedro começa a pregar no capítulo 3, e quando Pedro começa a pregar, aleluia, os demônios que estavam, as vidas daqueles que ouviam começam a sair, as enfermidades começam a ser curadas, as pedras começam a ser quebradas, os sepulcros espirituais começam a ser abertos, e a Bíblia vai dizer que naquele dia quase 3.000 almas são convertidas a Deus. Mas a igreja daquele tempo, pastor Francisco sabe muito bem, lendo a Bíblia, que a igreja de hoje é a sombra daquilo que essa igreja era. A igreja de hoje é apenas um pensar daquilo que essa igreja era. Porque essa igreja, a Bíblia vai dizer que eles estavam unânimes naquilo que Jesus havia chamado. Eles estavam unânimes. O que é unânime, irmão? Unânimes vem da palavra uno. Era um só. Como Josué, como Gideão, quando chamavam seu exército, era um exército de um homem só. Lutavam em uma só intenção, em um só pensamento, em uma só ação, em um só comportamento, e eles venciam as batalhas, porque em nome do Deus eterno, aleluia, eles estavam como um homem só, e as batalhas eram vencidas. Esta igreja de Atos dos Apóstolos, aleluia, era uma igreja que atravessava as muralhas espirituais, era uma igreja que estava rodeada de inimigos. Os inimigos governavam o país nessa época, Roma governava o país nessa época, e esta igreja não se acovardava, esta igreja pregava de casa em casa o evangelho do Senhor. Esta igreja via os seus líderes sendo queimados, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio, mas ela não parava. Esta igreja não parava. A igreja que viu seus líderes sendo jogados em caldeirões de óleo fervente, esta igreja não parava, porque o Espírito que havia sido prometido por o Senhor Jesus Cristo adentrou no coração daquele povo, aleluia, gerou neles, gerou naquela igreja uma esperança de que o céu é melhor do que a terra, do que, aleluia, a Nova Jerusalém é melhor do que este lugar, porque este lugar jaz no maligno, mas a igreja não é deste mundo, a igreja não pertence a este mundo, a igreja é do Senhor Jesus. Os nossos líderes, governantes, podem até tentar sufocar o papel dessa igreja, porque eles estão lutando contra a família, contra os costumes, contra aquilo que é bom, contra aquilo que a Bíblia nos ensinou, contra tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou plantado, e não vão vencer, porque esta igreja não foi chamado, aleluia, por homem comum. Esta igreja foi chamada pelo Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach. Esta igreja foi levantada pelo Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Senhores, aquele que Isaías pregou no capítulo de número 6. Ele é o príncipe da paz, aleluia, ele é o conselheiro, ele é o Senhor, aleluia, ele é o Rei dos Reis, e ninguém poderá vencer essa igreja, porque essa igreja está embaixo, protegida, as asas, as mãos do Senhor. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que mostra, aleluia,
que descreve, que simboliza que aquilo que Jesus veio trazer. A trajetória de Jesus, 3 anos e meio sobre essa terra. Jesus no monte orando, e ele olhava, os discípulos estavam dormindo, porque a hora não era aquela. Jesus voltou novamente e encontra os seus discípulos dormindo. E Jesus diz para ele: vocês não podem vigiar comigo 1 hora. Jesus volta novamente a orar. E quando Jesus volta, eles estão novamente dormindo. E Jesus, na sua última vez, diz: agora pode dormir, porque não tem mais jeito. Aqueles que vieram, já vieram para me prender. Nesta oração, Jesus pede ao Pai: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não, Senhor, faça a tua vontade. E a vontade de Deus na nossa vida, às vezes, e muitas delas, não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que desejamos. Tem gente que fica saltando de alegria quando tudo vai bem, porque ele diz e ela diz: é a vontade de Deus que está acontecendo comigo. E quando as coisas estão mal, as pessoas, e nós temos o costume de dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Faça a tua vontade na minha vida. Glória a Deus. Não é assim, igreja? Mas às vezes aquilo que está acontecendo, a tempestade que veio no teu barco, é a vontade de Deus na tua vida. Para Deus mostrar para o mundo que você mesmo na tempestade, mesmo no deserto, mesmo no vale, continua confiando no Senhor, continua esperando no Senhor, continua crendo no Senhor, continua amando a Deus sobre todas as coisas. O povo no Salmo 121, o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. E aí ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Ele está falando de um povo que tinha altares nos montes, e a maioria dos altares do povo, deste povo, nos montes, não era para o Deus verdadeiro, não era para o nosso Deus. E o salmista diz: de onde me virá o socorro? Porque ele sabia que daqueles altares não viria. Mas ele mesmo responde a pergunta: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. O teu socorro, irmã, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você veio visitar a igreja, Deus te traz socorro nessa noite. É a primeira vez que você entrou aqui, Deus manda te dizer: Deus está trazendo socorro para a tua vida. Vizinhos desse lugar, Deus manda te dizer: Deus está trazendo socorro à tua casa nessa noite. Porque esse é o papel da igreja, esse é o papel do povo de Deus: anunciar ao mundo que Deus é segurança, que Deus é porto seguro. Deus é o único caminho. Pode ter muitos caminhos. Há muitos que dizem que todos os caminhos levam a Deus. É mentira, porque só há um caminho. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, aleluia, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso são palavras do Senhor Jesus. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que passa por uma transição, pastor Francisco. Eles que caminhavam, seguiam um líder vivo aos olhos dos homens. Agora eles estão continuando seguindo a um líder que aos olhos humanos está morto. Mas eles, oh glória, mas eles agora estão vendo, compartilhando de um Deus, de um líder, aleluia, que apareceu para eles ressurreto, um líder que não morreu, que ao terceiro dia a pedra do sepulcro não aguentou, teve que abrir porque o corpo dele não podia ficar naquele lugar,
aleluia. Nós vemos até na história da humanidade muitas letras sendo cantadas e pregadas, porque em determinado lugar, em alguns túmulos, tem lá o Nostradamus, tem todos os santos que são considerados pelos homens, mas o sepulcro aonde Jesus estava, ele está vazio, ele está vazio, ele está vazio, porque ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, e nesta noite está aqui para dizer para mim e para você: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus essa noite, porque ele está aqui para dizer para você: não pare. Enquanto você está frio lá na África, no continente africano, há muitos que não podem cultuar a Deus, não podem se reunir e ouvir a palavra. E nesta noite nós temos o privilégio de estar em um lugar adorando a Deus com microfone, com caixa de som, irmão, dando glória a Deus, aleluia, alto, para todo mundo ouvir que Ele é o único, é o Deus verdadeiro, é o Senhor dos senhores, é o príncipe da paz, é o conselheiro, Ele é o Senhor. A promessa de Deus não cai por terra, porque esse mesmo livro de Atos dos Apóstolos descreve o Antigo Testamento vindo profetizado aquilo, a esperança, a promessa que havia de cair, de descer sobre a carne humana, o Espírito Santo. Esse Espírito, ele consolaria. O que é consolar, irmão? É quando você está desesperada, irmã, porque o teu filho não chegou em casa ainda, o Espírito Santo de Deus chega e te consola. Quando alguém da tua família está no hospital, na UTI, como eu estive em 2010, 16 dias em coma, o Espírito Santo de Deus chegou no coração da minha família e consolou. Esse é o papel do Espírito Santo. Quando alguém da tua família, você perde alguém para a morte, o Espírito Santo de Deus chega e te consola, para dizer para você que nós não somos deste mundo, nós somos extraterrestres, nós não somos deste mundo, irmãos, nós não pertencemos a este mundo, aleluia. A Bíblia vai dizer que ela descerá do céu adornada como noiva, aleluia, a nova Jerusalém, aonde Jesus disse: vou vos preparar lugar, aleluia, e aonde eu estiver, você estará também. A nova Jerusalém, a tua casa, é um lugar que você não mais terá fome, aleluia, oh glória. Oh glória, a carta de João, segunda carta de João, capítulo de número 3, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais dor. Console teu coração, porque você não é deste mundo. Tudo vai passar, o mundo vai passar, aleluia. E o mundo aí fora tem que crer, tem que acreditar que tudo isso passa. Venezuela, há 3 dias atrás, terremoto de 7 pontos alguma coisa, está passando de mais de 1000 pessoas mortas, e o mundo não ouve a voz de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. Mas como diz a palavra aqui no capítulo de número 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Aqueles que se havia de salvar. O que é aquele que se havia de salvar? É aquele que recebe a palavra de bom grado em teu coração. E quando alguém recebe essa palavra, Jesus não é como ladrão salteador que adentra a janela, pula pela janela. Jesus bate na porta. Eita glória! E ele diz essa noite: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, ó glória.
Quando a gente fala de cear, irmão, nós estamos falando de família, nós estamos falando de comunhão, aleluia. Jesus entrará e ceará comigo, com você, assentado à mesa, comigo, com você e sua família. Jesus está lá. Jesus está lá. Quando você chega em casa, Jesus está lá. Quando você vai deitar dormir, Jesus está lá. Esse é o consolo do Espírito Santo. Quando você tem feijão, arroz e uma mistura em tua mesa, Jesus está lá. Mas quando você não tem, Jesus está lá. Porque Ele quer provar a nossa fé de vez em quando. Houve momentos em minha vida que eu estava fiel a Deus. Monte, jejum, consagração, 3 dias em jejum. Eu chegava em casa, pastor Francisco me conhece dessa época aí, e faltava. Escola dominical, ia para a escola dominical. Quando eu chegava em casa, não tinha o leite das crianças. Aí eu falava, meu Deus. Quando eu falava, meu Deus, palma batia lá no portão. Pastor João Batista, Robson, você o conhece? Sacola de compra na mão e enchia a mesa. Jesus nunca deixou faltar. Certo dia eu estava na igreja, Baxônia, e aí eu tinha 50 reais aí no bolso. Ia voltar, a igreja sempre terminou cedo. Ia voltar, passar no mercado, comprar os filhos os 50 reais. Quando eu estou saindo na porta, o Espírito Santo de Deus, isso é para quem crê, irmão. Porque ser crente é para quem crê. Quem não crê, muda de lugar. O Espírito Santo de Deus falou audível em meus ouvidos. Dá para essa irmã aí que ela está precisando. Eu falei, meu Deus do céu. Isso eu pego pesado. E eu temei. E o Espírito Santo de Deus dá para ela, porque é dela, não é seu. Naquela noite nem a oferta dei, irmão, porque só tinha ele. Aí eu meti, estava no bolso direito aqui do paletó. Eu tirei o dinheiro e dei para a irmã. Mas no outro dia, Deus proveu tudo aquilo que faltava. E a minha esposa está aí de testemunha. Esta é a igreja que Jesus deixou aqui. Esta é a igreja que Jesus deixou aqui na terra. A igreja que escuta, a igreja que tem sensibilidade do Espírito Santo. Deus manda e você não escuta. Deus manda e eu não obedeço. Deus manda e você não vai. Deus manda e você não fica. Porque quando, de vez em quando Deus manda alguma coisa, a gente fala, não é Deus. Porque é algo que vem contra, né? Nosso desejo, isso não é de Deus. Quando é alguma coisa que não é do nosso desejo, da nossa vontade, não é de Deus. Quando é alguma coisa que, né, é bom para nós, Deus está fazendo maravilha. Que bênção. Não é assim, pastor Francisco? Mas esta igreja aqui, irmãos, a igreja de Pedro, a igreja de Tiago, a igreja de João, a igreja de Filipe, aleluia, ouvia a voz de Deus. Estavam reunidos. E a palavra reunido não é como muita gente faz por aí, irmão. Reúne um lugar e ninguém fala com o outro. Não é isso. Reunidos. Era um só povo. Era uma só família. Estavam reunidos em um lugar para adorar a Deus. Eles começaram a ouvir um som, não era vento, era um som como de um vento, e encheu a casa, aleluia, é a presença, porque quando há união, quando há comunhão, o Espírito Santo de Deus enche a casa, aleluia, e eles foram cheios ao ponto de verem labaredas de fogo repartidas na cabeça de cada um deles. Significa o que, irmão? O vaso está cheio, a lâmpada está acesa, aleluia, a chama está acesa, o altar está limpo. Falando que é
A chama está acesa todos os dias. Aleluia. O altar tem que estar limpo todo dia de manhã. Levantou, limpa o altar. Coloca a lenha nova. Aleluia. Levantou, limpa o altar, igreja. Coloca fogo no altar. O mundo vai ver. Talvez você não tenha oportunidade de falar, mas o mundo vai ver. Você não tem oportunidade às vezes de pregar, mas o mundo vai ver. Vai ver. Aleluia. Estou morando numa casa hoje, eu fiquei constrangido uns dias. A dona da casa chegou para mim, eu comentando com ela alguns problemas, ela já conhecida há muitos anos, e ela olhou para mim e falou assim, eu falei, agora que um certo dia aconteceu algo, eu fiquei bravo. Ela falou, mas como pode? Eu te vejo tão sossegado, tão manso. Eu falei, misericórdia. Tem hora que não é. Mas para ela, eu transpareci uma paz. Para mim parecia impossível, mas ela viu em mim uma paz que gerou para ela uma pregação, uma palavra. Às vezes você e eu gera em alguém algo que nós talvez nem somos, mas o Espírito Santo de Deus é. E aonde o Espírito Santo de Deus habita, aleluia, a pregação é feita. Eu passo, o servo de Deus não passava, a mulher via ele todos os dias indo e voltando. Ele pregou para ela? Não pregou. Ele chegou para ela e citou alguma parte, não tem na Bíblia. Ele só ia e voltava, ia e voltava. E aí ela parou um dia e falou, marido, aquele homem é um servo de Deus, eu vejo ele passando, indo e voltando todos os dias aqui, vamos fazer um quartinho para ele? Vamos fazer um lugarzinho para ele não se cansar nessa caminhada que ele faz? Vamos fazer um lugarzinho para ele chegar, dobrar o joelho, ler a palavra. Vai ter candeeiro, vai ter a cama, vai ter mesa, vai ter cadeira para ele, aleluia, meditar na palavra do Senhor. Mas vai ter um lugar para ele deitar, para ele encostar a cabeça, para no outro dia levantar e continuar a sua caminhada. Assim é na vida daqueles que servem a Deus. Vai ter sempre alguém que olha para mim e para você e vê a pregação do Evangelho e vê o fruto do Espírito. Vai ter alguém que te julga? Vai, irmão. Vai ter alguém dizer que você não é? Vai, igreja. Mas continue. 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 Continue acendendo a brasa todos os dias. A chama tem que estar acesa, o altar tem que estar limpo, tem que ter lenha no altar, porque sem lenha não tem fogo. Quem é a lenha é eu e você. Tem que acender todos os dias, pela manhã, todo dia. É difícil, pastor, tem dia que é difícil. Tem dia que é difícil, irmão. Tem dia que até para levantar é difícil. Principalmente nos dias frios aqui que está acontecendo, né? As mulheres que digam, a mulher sente mais frio que eu, não sei porquê, mas sente. Lá em casa eu reparo para a cama 10 cobertores em cima dela e um lençol em cima de mim. Não é assim? Tem dia que é difícil de levantar da cama, mas a gente levanta, sim ou não? Porque o que tem que ser feito tem que fazer. E assim a igreja do Senhor Jesus naqueles dias permaneceu unânimes, fazendo aquilo que se tinha que fazer: pregar o Jesus ressurreto. Antes eles pregavam Jesus que estavam andando com eles, pagava até imposto, né? Mas agora eles têm que pregar um Jesus ressurreto. Mas esse Jesus ressurreto desceu sobre eles uma unção, como foi dito nessa noite. Desceu sobre eles uma unção, não qualquer unção. Não é unção de falar bonito, não é unção de saber demais, ou saber além daquilo que as outras pessoas entendem. Não, uma unção de aonde andar, de aonde estiver, de aonde falar, de aonde sentar, de aonde se deitar, de aonde estiver, Jesus estará com ele e com ela. E aquela unção gerou em Pedro algo que ele não era lá atrás.
Um Pedro que anda por cima das águas não tinha capacidade de pregar para ninguém, porque um dia ele sai para pregar e quando eles voltam constrangido, voltam irritado. Senhor, nos pregamos, não deu certo, Jesus. Não deu certo. João, certo dia, entrou numa cidade, ele fala: Jesus, olha, estão querendo apedrejar a gente. Só quer que a gente ora e desça fogo do céu e consuma todo mundo lá. Jesus olha para eles: você não sabe que espírito sois. Eu vim para trazer vida. Eu vim para trazer vida, né? E esta igreja ouviu as palavras do Mestre. Glória a Deus. E no Atos dos Apóstolos, quando a gente lê a Bíblia, lê esse ato dos apóstolos, a gente percebe que o fruto do Espírito permaneceu no meio da igreja, porque Pedro, Filipe, né, começou a acontecer milagres, maravilhas, salvação no meio daquele povo, porque olha o que a Bíblia vai dizer: todos os dias acrescentava a igreja, e eles entravam na graça de quem? Do povo, não era na graça da igreja. Irmã, se você não está na graça da igreja, não se preocupe não, porque aquele povo ali, estava fazendo a vontade de Deus, e entravam e estavam à graça do povo, porque aqueles que eram lá de fora olhavam para eles e viam a graça de Deus na vida deles. Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus, e que essa chama não se apague. Se você pregou hoje e não veio uma vida, calma, irmão, fique em paz. Pastor, tem 25 anos que eu oro pelo meu esposo, não deu certo ainda? Calma, irmão, tenha paz, aquiete-se, porque a vontade dele é maior do que a minha e a sua. A nossa esperança é que não pode morrer, de um dia adentrarmos a Nova Jerusalém, uma cidade que tem medidas iguais. Os 4 cantos são iguais, é tudo igual. Lá não tem grande, tem pequeno, irmão. Lá não tem diploma, viu? O cara faz diploma aí, né? Tá achando que lá no céu, lá na Nova Jerusalém vai ser diferenciado. Não vai, não. Lá é todo mundo igual. Lá todos nós vamos ser iguais. Lá não somente vamos ser iguais, lá não se casa nem se dá em casamento, mas também não tem pranto, não tem choro, não tem dor, não tem cansaço, não tem suor, aleluia. E lá, pastor Francisco, aleluia, o dia será iluminado pelo Deus eterno, aonde o dia que nós conhecemos vai ser coberto pelo dia que o Senhor transmite. Eu encontrei isso lendo a Bíblia, porque a luz de Deus é maior do que a luz que nós vemos hoje. A luz de Deus é maior do que a luz. Vai entender isso, pastor? A luz de Deus é maior do que a luz que o nosso entendimento conhece. Assim é a promessa daquele que permanecer. Um homem fez uma festa, chamou os convidados. Entenda isso. Mas no dia da festa, a recepcionista lá esperando. Deu 7 horas, nada. 8 horas, nada. 9 horas, nada. Ninguém, a Bíblia vai dizendo, ninguém, não veio uma alma viva dos convidados. O dono da festa falou: então, manda chamar nos valados, nas esquinas, e enche a casa, porque a festa tem que acontecer. A casa não pode estar vazia, a festa tem que acontecer. E nós fizemos parte disso, pastor, da promessa que o Senhor Jesus veio. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas nós que recebemos Ele, aleluia, Ele entrou em nós, em nosso coração, em nossa vida, e gerou em nós a esperança de aonde Ele estiver, nós também estaremos. Só aqueles que estarão, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.